Longos dias e belas noites, meus consagrados, tudo na paz? Neste vídeo eu reuni uma lista com 15 jogos brasileiros incríveis, e o melhor de tudo é que todos esses jogos são muito leves e vão rodar de boa em computadores bem antigos. E depois de ver esse vídeo aqui, você vai perceber uma coisa, que mesmo a indústria brasileira de jogos ser muito desvalorizada, você vai ver que no Brasil tem muitos jogos ótimos, e tem muitas desenvolvedoras aqui nesse país que criam jogos incríveis. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Um ótimo jogo brasileiro de sobrevivência é o jogo chamado Árida Backlands Awake. No jogo você vai controlar uma jovem garota chamada Cícera, que é uma menina de 13 anos e que viveu no final do século XIX, mais especificamente no estado da Bahia e no sertão brasileiro, e que ao lado do seu avô chamado Tião, ela acabou se vendo forçada a deixar o seu lar devido a uma grande seca que atingiu a sua região. O jogo tem muitos aspectos de sobrevivência e de exploração com aventura, e como o game tem um mapa explorável bem grande, você vai ter que ficar o tempo todo coletando recursos e muito mais para você tentar garantir a sua sobrevivência e da sua família. No jogo você vai ter que interagir com os mais velhos da sua vila para poder resolver quests, e também espalhado pelo mapa tem diversos objetos perdidos que retratam a história da cultura brasileira e lendas do sertão. Enfim, esse é um jogo que retrata a cultura brasileira e com certeza vale a pena você dar uma conferida aí. Ballistic Overkill é um jogo de FPS brasileiro muito foda. O jogo passou por muita mudança desde que ele foi lançado, e inicialmente ele era só um jogo grátis que você jogava pelo navegador através do Facebook. Tanto que eu mesmo já joguei bastante Ballistic Overkill nessa época, quando ele era apenas um jogo de FPS brasileiro pelo navegador, e nessa época o jogo já era um jogo muito bom, e atualmente o game saiu dos navegadores e foi para Steam. No game você vai poder escolher entre 6 classes de personagens, e cada uma delas tem o seu próprio estilo de jogo. Por exemplo, tem a classe ninja, onde o seu personagem anda super rápido, e também tem a classe de ataque a curta distância, e tem a classe de tanque que tem muita vida, e por aí vai. A jogabilidade de Ballistic Overkill também é excelente, e se você for nos comentários do jogo na página da Steam, você vai ver que só tem comentário falando bem de Ballistic Overkill. Exodemon é um jogo de FPS onde você foi possuído por uma entidade alienígena desconhecida, e a história do jogo é bem simples. Em um planeta distante, os cientistas da Terra estavam estudando uma raça simbionte de alienígenas, daí um deles pulou e se fundiu a você, e pronto, agora você é o Exodemon, e o seu objetivo é bem simples, sair destruindo e abatendo todo mundo que você encontrar pela frente, com o único objetivo de encontrar a última nave restante e fugir para tentar restaurar a sua única humanidade que ainda lhe resta. Durante toda a gameplay o seu personagem vai andar super rápido, já que você virou um alienígena, né? E essa que é a marca desse jogo, ele remonta aos grandes clássicos de FPS da época dos anos 90. Aos poucos, quando você for explorando o mapa, você vai encontrando diversas novas garras, e a sua mão vai poder se transformar em rifles, bazucas, lança-granadas, metralhadoras, etc. Distortions é um jogo brasileiro de aventura musical, onde você controla uma garota que está em um vale desconhecido e tem que recuperar a sua memória de uma vida passada usando apenas um violino e um diário. E usando seu violino, você vai aos poucos descobrindo sobre a história do game e entendendo qual é a relação desse vale desconhecido com tudo o que aconteceu no seu passado. Eu tô falando sério, esse jogo tá mais para uma obra de arte do que para um jogo em si. Toda a ambientação, a ideia do jogo e a trilha sonora são simplesmente incríveis. E só para você ter uma ideia, esse jogo foi feito por uma equipe de apenas 3 pessoas, e ele demorou incríveis 9 anos para ficar concluído. E pensa só numa coisa, quando 3 pessoas se dedicam nas suas horas vagas para criar alguma coisa, isso é porque o que elas estão fazendo, elas gostam de coração, e sério, quando é um trabalho feito com vontade, ele sai sensacional, e o resultado foi esse game aqui, que é simplesmente incrível. Horizon Chase Turbo é um jogo de corrida da mesma desenvolvedora brasileira que criou o jogo Ballistic Overkill, que eu já falei aqui nesse vídeo. E esse jogo de corrida foi totalmente inspirado nos grandes clássicos de corrida dos anos 80 e 90,
como por exemplo OutRun, Top Gear e etc, seguindo bem o estilo arcade de gameplay. O jogo meio que pegou esse estilo de jogos de corrida antigos e juntou com os gráficos muito lindos da nossa época atual, e o resultado foi essa obra de arte que você está vendo aí na tela. O foco do jogo, que é a gameplay, se saiu muito bem e ela é incrível, e você tem a possibilidade de jogar com até 4 pessoas ao mesmo tempo, sem falar que a trilha sonora também é impecável. E como esse é um jogo BR, não podia faltar uma leve zoeira, né? No jogo você pode controlar até o famoso Uno de firma com escada no teto. Um jogo de luta brasileiro muito bom é o Trajes Fatais. A premissa desse jogo é mais ou menos assim: diversas pessoas estavam numa festa fantasia e graças a uma misteriosa divindade todas elas ganharam poderes relacionados com a roupa que estavam usando. E agora todas elas precisam lutar em um grande torneio cósmico, caso queiram voltar ao normal. As mecânicas e jogabilidade do jogo são excelentes e lembram muito grandes clássicos como The King of Fighter, Street Fighter e etc. Outra coisa, o jogo ainda está em desenvolvimento, ou seja, sempre terá novas atualizações. E o bom dele é que você vai controlar diversos personagens brasileiros e no meio deles tem até um cangaceiro que fica lutando com uma peixeira. Outro ponto positivo é que o jogo é todo dublado em português. Deliver Race é um jogo de corrida brasileiro que foca muito na ação. No jogo você vai montar o seu carro e tunar ele do seu jeito que você quiser. Você vai poder mudar a cor e personalizar o seu carro do jeito que você quiser. E também colocar diversas armas no topo do seu carro que vão ser usadas durante a gameplay. O objetivo principal desse jogo é sair destruindo todos os inimigos que você for encontrando pelo mapa. Esse jogo é gratuito na Steam e outra coisa, ele é 100% online. Todos os inimigos que você for enfrentar são pessoas reais. Esse jogo ainda está no acesso antecipado na Steam, ou seja, os desenvolvedores ainda estão lançando atualizações no game, mas ele já está 100% jogável, você pode baixar se você quiser de forma gratuita na Steam. Eu pessoalmente achei a proposta do jogo muito interessante, e como ele ainda está em desenvolvimento, quem sabe ele não fica sendo um jogo muito famoso no futuro, né? Eternity: The Last Unicorn é um jogo de RPG de ação e aventura, totalmente baseado nos contos da mitologia nórdica. No jogo você controla uma jovem elfa chamada Aurihen, e que tem como sua principal missão libertar o último unicórnio que foi tomado e amaldiçoado pelas bruxas. Esse game lembra muito o jogo Zelda Ocarina of Time, caso você já tenha jogado, em diversos aspectos, como por exemplo o estilo de gameplay, em que você sai andando por um mapa enorme fazendo missões e descobrindo mais sobre a história do jogo. E o sistema de câmera do jogo lembra bastante o Resident Evil 2, que é um sistema de câmera fixa. No meio do jogo você vai encontrar diversas criaturas que são da mitologia nórdica, como por exemplo gigantes, vikings, anões e muito mais. O jogo tá com os gráficos muito bonitos e a história dele também é excelente, então vale a pena dar uma conferida aí. Todo mundo aqui conhece o que é um MOBA, né? É aquele estilo de jogo igual League of Legends ou Dota 2, por exemplo. E Heavy Metal Machines é um MOBA brasileiro de batalha de carros. Esse jogo é gratuito na Steam e sempre tem atualização nova no game. Toda semana você vai ter diversos desafios para cumprir e em toda temporada sempre tem coisa nova sendo lançada. O mapa do jogo é como se fosse no mundo pós-apocalíptico. E a gameplay no jogo é muito dinâmica. Diferente de League of Legends, por exemplo, que é um MOBA que o seu objetivo principal é destruir a torre inimiga, já aqui no Heavy Metal Machines, nesse MOBA você vai ter que jogar uma bomba dentro da base inimiga, e só assim você vai poder ganhar. E o jogo também tem diversas classes. Tem a classe de suporte, tem uma classe que carrega a bomba, tem uma classe que foca em dar dano e etc. Enfim, esse é um joguinho bem divertido e como ele é online e gratuito no Steam, vale a pena chamar os amigos para jogar. Quem sabe você não acaba gostando, né? Torém é um jogo brasileiro de aventura. No jogo você vai controlar uma personagem chamada Bonchild, e durante toda a gameplay você vai encontrar em uma jornada solitária, sempre resolvendo diversos quebra-cabeças pelo mapa, enfrentando inimigos perigosos e aos poucos
e ir descobrindo a história do game. O interessante é que você começa como um bebê e à medida que você for avançando na história do jogo, o seu personagem principal vai crescendo e no final vai ter se tornado uma grande mulher adulta. E isso faz parte da história do game, que é repleta de simbolismo e etc. Sabe aquele tipo de jogo curto, mas que quando você termina de jogar e chega no final, você para e pensa, caraca, que história boa? Então, esse é o tipo de jogo que Touren é. Dungeon Crawler é uma mistura de RPG com FPS, e o jogo fala das desilusões de um professor que acabou realizando um ritual oculto e graças a isso ele misteriosamente acabou aparecendo nesse mundo cheio de monstros e masmorras. Esse é um jogo em que toda a sua campanha é online, e você vai explorando todo o mapa do jogo com diversos outros jogadores online ou jogando solo se você quiser. E todas as dungeons que você explora são geradas aleatoriamente, bem no estilo Minecraft, sabe, onde o mapa é gerado aleatoriamente? E então, os mapas e dungeons desse jogo aqui também são gerados aleatoriamente, de forma procedural. O interessante é que você não escolhe um próprio estilo de classe. Você, à medida que for upando de level e subindo seu nível, você vai poder evoluir o seu personagem em diversos aspectos, como força, inteligência e destreza, por exemplo. E aos poucos você vai poder ir se adaptando ao seu próprio estilo de game. Você vai poder ir upando só força, por exemplo, caso tenha um personagem com espada, só inteligência se você quiser, e você vai montando o seu personagem. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu quero que você comente aí nos comentários o que você achou desse vídeo e se você gostaria que eu trouxesse uma nova lista de jogos brasileiros. É isso aí, se você é novo por aqui já deixa seu like, se inscreva aí, porque toda semana sai vídeo novo como este aqui de jogos para PC fraco. E é nóis, valeu, falou!